Seja bem-vindo ao segundo podcast do Fala Que Eu Te Indico. E hoje eu tô aqui com um convidado especial, um dos vendedores mais corajosos que eu já vi até hoje. Se você acha que vendedor é bom de papo, você tem que ver a coragem que esse cara teve para vender um beijo. E não é um beijo para qualquer pessoa, não. É um beijo para Miss Santa Catarina, que ficou em várias vezes como finalista da Miss Brasil. E eu tô aqui com nada mais nada menos que Vinícius Pacheco, meu grande parceiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela participação aqui nesse podcast. E, cara, conta aí toda essa sua história ilustre, né, que tem muito, como se diz, a ver com vendas, tem a ver com fé, né, porque isso não é algo que você tirou, né, simplesmente da sua cabeça e foi lá e vendeu um beijo. Conta um pouco mais aí sobre isso. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, podcast fantástico seu. E é verdade, né, você fez a apresentação, eu vendi um beijo para Miss Santa Catarina e vendi uma vida, porque casei com ela, é minha esposa, é mãe do meu filho, Vicente. Cara, isso, brincadeiras à parte, o que aconteceu? Eu era um improvável na vida, né? E assim, lá na minha família, o meu avô, pai da minha mãe, foi um empresário de muito sucesso, porém ele quebrou. Então, o que aconteceu? A gente foi muito influenciado no início da vida para o concurso público. E um dado momento, eu fiz carreira em algumas instituições públicas no início da minha vida profissional, e um dado momento eu estava morando no Espírito Santo, estudando para um concurso público, e quando eu pego alguma coisa para fazer, eu sou extremamente... eu vou muito sério naquilo. Eu pego com toda a energia para fazer a coisa acontecer. E nessa época desse concurso, era uma vaga para o Brasil inteiro. E eu coloquei uma regra para mim de não fazer nada que fosse distração para essa minha prova lá. Eu só estudava e cuidava da minha saúde física e mental, só. E um belo dia, um dia totalmente... assim, eu nunca fazia aquilo, de distrair, de ver televisão, essas coisas, celular, tal. Um belo dia, eu decidi que eu ia, depois de jantar, ficar 15 minutos assistindo televisão. 15. Na hora que eu deitei no sofá da sala, eu me lembro dessa cena até hoje. Quando eu liguei a televisão, a TV já estava ligada na Bandeirantes, não fui eu que botei. Já estava ligado na Bandeirantes, estava passando o desfile do Miss Brasil. Eu deitei, me recostei no sofá, e foi passando Miss Santa Catarina, foi passando Miss Minas Gerais, Miss São Paulo, Miss Amazonas, tal. Uma bela hora veio Miss Santa Catarina. E eu olhei para a tela daquela TV e falei assim, eu vou ficar com essa uma vaga desse concurso e eu vou chegar lá e vou conhecer essa mulher. Do nada, assim. Veio do nada. Baixou esse download. Por isso que eu acredito muito na direção de Deus, né? Resultado é que eu fiquei com essa uma vaga e essa mulher é a mãe do meu filho, hoje é minha esposa. Uau! Deus dá o caminho, né? A gente precisa percorrer ele, fazer tudo o que for possível para que ele faça o impossível. Isso veio uma visão? Como é que foi? Direcionamento, cara, é sentir. Para você ouvir a voz de Deus, é como se ouvir a voz de um filho seu na multidão. Você está na praia, como é que você escuta a voz do seu filho? Você reconhece, intimidade, né? Com seu filho. Quanto mais você tem intimidade, convivência com seu filho, tempo com seu filho, maior a chance de você ouvir a voz dele na multidão. A voz de Deus é a mesma coisa. Quando você vai criando intimidade com Deus, abre caminho para ele entrar na sua vida, para ele estar próximo de você em todo o tempo, acontece uma coisa que você consegue ouvir a voz dele no meio do barulho todo que é a multidão. Uau, você usou um baita de um exemplo, hein? Porque um pai consegue ouvir a não sei quantos quilômetros de distância um grito do filho, né? Exatamente, cara. E foi isso que eu fiz. E assim, o curioso desse caso, meu com a minha esposa, quando eu vendi o beijo para a Miss, é que eu não fiquei obcecado em fazer isso. Eu fui lá, assumi o cargo, dei o meu melhor para cada dia e aí os direcionamentos vão acontecendo, né? Eu já estava lá, eu já estava ocupando uma chefia, eu já estava com uma vida estabelecida lá, já tinha mais de ano que eu estava lá.
E um belo dia, eu estava num jantar na casa de uns amigos que eu conheci lá. Um belo dia, a gente fazia um jantar toda terça-feira, ia rodando a casa de cada um para receber. E um desses dias era na casa de uma amiga e ela falou assim, olha, hoje eu convidei uma outra amiga que é de fora do grupo desse jantar nosso. Tem problema? Aí todo mundo falou, não, claro, vai ser bem-vinda. Isso em que ano? Isso era 2015. Uau. 2015. E aí, eu falei, não tem problema. Quando tocou a campainha, o interfone e depois a campainha, quando abriu a porta, que ela abriu a porta para receber essa tal amiga, era a Miss Santa Catarina, que hoje é minha esposa. Então, assim, eu não fui... E aí, como que foi essa cena? Na hora que você, de uma hora para outra, você viu a pessoa na televisão... Né, você tem essa clareza daquilo que, né, Deus estava falando com você, você estava num lugar, já tinha estudado, passado nessa vaga, e de uma hora para outra você vê seu sonho entrando pela porta. Como que foi isso? Só para a gente se situar e para o público se situar no tempo, de uma coisa até outra, foram 4 anos. Uau! Da profecia até ela chegar, e a gente se conhecer pessoalmente, foram 4 anos. Eu não fui para a cidade dela, eu não me planejei, eu nem sabia onde ela estava. Ela simplesmente chegou lá. Então, assim, e o preparo, e o direcionamento. E na hora que ela chegou, a gente estava falando de ouvir a voz dele, é como se ele batesse no meu ombro e falasse assim, ó, a promessa está aqui. E desde esse início eu já sabia que é o que ia acontecer. Tanto é que para não ficar uma coisa assim, agora eu tô contando, depois que aconteceu, ficou uma história bonitinha e curiosa. Eu falei com um amigo meu, falei assim, ó, vou contar um negócio só pra você, porque você precisa ser guardião dessa informação, porque depois se eu falar isso, eles vão achar que eu sou doido. Que legal, cara. E eu não posso chegar, por motivos óbvios, eu não posso chegar pra essa mulher e falar isso pra ela, que ela vai achar que eu sou... Então você é como se tivesse entrado numa máquina do tempo, ido no futuro e falar, ó, vou te contar um negócio pra não falar aqui. Exatamente. E assim, tem outros pontos muito interessantes, e a gente tá falando de venda, né? Mas você vender uma história de vida para a pessoa, depois que você já sabe que essa história vai acontecer, é uma forma de venda poderosíssima também, porque você está vendendo conexão sentimental para a pessoa. E qualquer produto que você vai vender, se você consegue colocar conexão sentimental, você consegue despertar coisas, sensações, sentimentos da pessoa, a chance de você vender e ter sucesso na sua venda é muito maior. E teve um dia que eu tive que vender esse projeto de vida para ela, depois que foi o momento que eu contei. Só regressando ali para a gente... não perder o fio da meada. Conheci ela, eu contei para esse amigo meu que para ele ser o guardião da informação, ele achou também, óbvio, que eu era doido. Eu falei, ó, essa mulher aqui, ela vai ser mãe do meu filho. Eu vou casar com ela, eu nem beijei ela ainda, mas você fica sabendo, tá? Que ela vai ser mãe do meu filho. E eu vou casar. Você contou toda a história pra ele, que tava na sua cabeça. Que eu tinha tido a visão, que eu ia ficar com aquela uma vaga. Eu escrevi num papelzinho, devia ter trazido. Eu tenho escrito num papelzinho. Eu já sou o primeiro colocado, eu já consegui, eu profetizei num papelzinho. Depois você manda, que a gente adiciona aqui no podcast. Isso. E aí eu falei com ele, pra não ficar de maluco. Depois, passaram os anos, e quando eu fui casar com ela, ele falou, cara, eu me lembro que o dia você me chamou e me falou que você ia casar com ela, agora só falta o filho. E quando Deus me deu o direcionamento, Deus falou comigo assim, você só pode contar pra ela no dia que seu filho nascer. Que isso. Ela só soube ali. Sabe o que eu fiz? Um dia, a gente já era namorado, ela foi me mostrar, olha, eu desfilei no Miss Brasil, deixa eu te mostrar o desfile. Fui abrir o YouTube pra me mostrar o desfile. E eu podia falar com ela, né? Eu já sei, eu tava lá vendo ao vivo. Que seu filho não tinha nascido não ainda, tinha nascido, você não poderia entregar falar, isso. Não podia falar. Então, assim, tiveram várias coisas que na minha vida, e isso em relação à família também é uma delas, que foi muito forte o direcionamento e as coisas foram acontecendo, mas eu sempre estava fazendo aquilo. E isso em nenhum momento gerou dúvida na sua cabeça? Será que isso é coisa da minha cabeça? Boa pergunta, vou te dar um contexto. Uma dessas amigas do jantar, eu não sabia, mas ela estava afim de mim na época. Que trouxe a Miss. Para não gerar indisposição, evidente que a Miss, a minha esposa, ela se afastou na época ali de estar próxima de mim, por exemplo, porque ela não queria atrapalhar o interesse da amiga dela comigo. E era muito engraçado que ela se afastou, mas Deus falava comigo, ó, fica na sua que ela vai voltar.
Então Deus o tempo todo falando comigo. Olha só, outra coisa interessante, quando você perguntou ali, eu sabia que era um menino, o primeiro filho, o tempo todo, desde antes de eu conhecer ela. Porque Deus me deu a visão que ela seria a mãe do filho. E aí, era até engraçado, porque, como você falou, é como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo. Quando estava grávida, quando ela engravidou, que a gente tinha 1 ano e pouco, mais ou menos, de casado, 2 anos, quando ela engravidou do Vicente, hoje ele está com 3 anos, eu já sabia que era menino. Mas ela, como não tinha a profecia, ela só ouviu de mim, ela ficava fazendo aqueles testes para saber se era menino ou menina, aquelas coisinhas de... se um menino riu, para mim, porque é menina, agulha, não sei o quê, um monte de coisinha que a mulherada faz para ver se é menino ou menina, antes de fazer exame mesmo, né? E eu sempre falei com ela, não perca tempo com isso. Uma mulher lá que olha, não sei o quê, falou, e ela nunca erra, falou que é menina. Eu falava, não perca tempo com isso, que quem manda é Deus, e Deus já me avisou que é menino. E ela, você tá doido, não sei o quê. E ela não sabia metade da história. E aí, só pra gente chegar no negócio da venda, depois a gente pode voltar em outro ponto que você acha interessante dessa história, teve o dia que eu tive que vender a história, a vida pra ela, né? A gente tava... Primeiro beijo, né? Que eu vendi o beijo. A gente tava como amigos, nesse grupo de amigos, a gente tava numa casa de sertanejos, assim, shows, assim, como amigos. E tudo bem, eu no direcionamento, só ouvindo a hora que ele me dissesse. E tudo bem, amigos, e vamos aproveitar como amigos. E aí, uma hora eu fui no banheiro, quando eu fui lavar minha mão, lavei a mão, quando eu levantei meu rosto e olhei no espelho, veio só assim, Deus dizendo, vai lá e beija ela agora. Não, é agora. Não é depois, não é amanhã, não é daqui a pouco, é agora. Tá bom, senhor. Vou lá. Fui lá, cheguei lá e encostei nela de uma forma diferente, de amigo, e aquilo foi totalmente natural, como se ela já estivesse me esperando também. Que isso. Eu só trouxe ela até mim e beijei. E é isso que aconteceu. Assim eu vendi o beijo pra ela. Agora, aí como que foi essa conexão? Porque de uma hora pra outra você chega, tal, puxa, dá um beijo. E aí, qual que foi a primeira palavra dela? A primeira reação? Foi um beijo fantástico. Porque eu esperei bastante por ele, né, sabendo que ele ia acontecer. Mas assim, foi um beijo fantástico e demorado, ao ponto de quando a gente saiu assim, algumas pessoas de perto já tinham até ido embora. Isso ela pode testemunhar. Foi um negócio engraçado. Uma cena também. de filme mesmo. Cena de filme, cara. Muito louco isso aí. Quando você... as coisas dele, só quem vive que sabe dizer. Assim, é inacreditável quando você não... Cara, assim, o que eu achei mais impactante da sua história e que, né, me conecta demais com você nisso, é que quando eu tava lá em 2015, que eu conheci o Flávio Augusto, que ele me deu uma como se diz, um senso de liberdade, que ele me mostrou algo muito grande, uma visão de algo que eu nunca imaginaria ter, eu tive essa convicção. E essa convicção foi tão forte, mas tão forte, que Deus falou comigo assim, grava agora. Eu falei, nossa, mas eu tô numa vergonha aqui, eu tô numa parede de prego, eu tô cheio de, né, numa bagunça. Ele falou, grava agora. Grava agora, é isso. Porque quando você chegar no futuro e tudo der certo e eu liberar todas as bênçãos que eu tenho pra você, você não vai conseguir entrar na máquina do tempo, voltar lá naquele dia e mostrar pras pessoas o dia que eu te entreguei isso. Então grava agora, porque no futuro é isso que você vai mostrar pras pessoas. Eu vi esse seu vídeo, ele é um vídeo de arrepiar. Eu sugiro que quem puder assista esse vídeo, vocês vão entender o que a gente está falando sobre conectar com Deus e entender o direcionamento dele. É de arrepiar, cara. Eu vi aquele seu vídeo, um improvável, né? Normalmente ele gosta disso, né? Ele gosta dos improváveis. Ele gosta de pegar alguém que é totalmente o oposto do que daria certo e fazer dar certo, para ele mostrar o poder que ele tem de renovo, de fazer um novo tempo na vida da gente, né? Não, e a fé, né, cara? A fé é algo tão forte, porque quando você
teve essa visão, você não duvidou. Não. Primeira coisa que existe na fé é a falta de medo, falta de dúvida, é a convicção de algo que você acredita, né? Porque, um exemplo, o vento você não vê, mas você sente. Agora, levando para as pessoas, por exemplo, a gente está falando isso para quê? Para contar a minha história? Tal. Não, nós estamos falando isso para levar algo para alguém colocar na vida da pessoa, de quem está ouvindo a gente. Então, o que a gente pode levar com essa história é: obedeça os processos e o tempo de Deus, mas faça o seu melhor todo dia. O que acontece? Você percebeu que nesse caso meu, que a gente está falando de área familiar, amorosa, tudo mais, afetiva, né? Família, eu obedeci o tempo dele. Eu entendi como lidar. Eu fui humilde eu peguei a visão, guardei a visão e fiz o que era para eu fazer com a visão. E não duvidou em nenhum momento. Em nenhum momento. Imagina se eu tivesse destrambelhado em algum momento, tomado alguma atitude com a carne, com a mente insegura, com a mente de quem vê a tempestade no barco e não consegue descansar. E aí eu, por exemplo, quando ela se afastou, fosse correr atrás. Ou fosse querer queimar a largada e falar algo antes. Ou procurar ela, onde essa mulher tá, que eu vi que eu já tenho essa direção, eu vou lá, qual que é a cidade que ela mora, não sei o quê. E sabe um exemplo bíblico que enquanto estava falando veio na minha cabeça? É uma história diferente, mas que tem a mesma convicção de fé de Noé. Exatamente. Porque Noé estava construindo algo gigante, que Deus simplesmente falou para ele, deu a visão. Ele, com muita convicção, num lugar como aquele, né, que demorou anos e anos, estava lá construindo, mas para todo mundo ele era louco. Então, para todo mundo que eu contasse, tipo assim, um cara endividado, um vendedor, né, que muitas vezes era julgado como uma pessoa que não deu certo em nada na vida, lunático, e virou vendedor. Você, com uma história que, né, visualizou ali na televisão a Miss Santa Catarina e simplesmente Deus falou com você que você vai casar com essa mulher, que você vai ter um filho, que você vai passar num concurso. Então, todos esses cenários, qualquer outra pessoa poderia ter diagnosticado como louco. Até que um dia choveu. Até que um dia né, como se Deus liberou, como se diz, o cheque na minha conta, até que um dia Deus foi lá e te conectou, te colocou de frente com a Miss Brasil, te deu um filho homem. Com a Miss Santa então, Catarina. A Miss Santa Catarina. Então, ou seja, eu acho que um ponto muito legal que a gente pode trazer para você que está assistindo esse podcast é que fé é algo que muitas vezes vai contra tudo e todos. Mas a fé é convicção. Você tinha convicção, eu tinha convicção. Dela. Isso aí, se mover através dela. Exato, é isso aí. E como que hoje você, exemplo, você hoje tem um projeto maravilhoso, né? A Fada Flor, que é uma edtech, que é uma construção de um ecossistema, onde que você ajuda mulheres a, de fato, a encontrar a sua vocação, né, como se diz, a empreender, a se encontrar ali. Como que nasceu todo esse seu projeto? A minha esposa, mais uma vez voltando nela, quando criança, a família dela teve uma floricultura. Ela aprendeu isso e ajudar naquela floricultura quando ela era pequenininha. Porque problemas na administração, eles não eram empresários, eles eram empreendedores, então existe uma diferença significativa entre essas duas categorias, e eles não conseguiram administrar, quebraram tal, e ficou essa coisa plantada no coração dela. Quando a gente foi se casar, ela fez as coisas por uma coisa de querer fazer uma entrega com carinho, com algo personalizado, com algo, enfim, que fosse demonstrar a importância que aquele momento tinha na vida dela. Ela quis fazer as coisas, pulseiras de madrinha, os acessórios do casamento, que são artes florais, né? Mulherada sabe. Então, aquilo começou um movimento que, quando ela publicou as fotos do casamento, por exemplo, e as madrinhas foram publicando as fotos do casamento, as pessoas demandaram por aquilo. Onde você fez? Quem fez? Onde eu compro isso? Tal. Então, voltou aquilo, despertou um lado. Eu já sou empreendedor há tempos, e isso despertou um lado empreendedor nela com isso. O que aconteceu? Começou a fazer, começou a vender muito, começou a escalar, começou a ensinar
as pessoas. Uhum. E aí, eu posso te contar um case de mentoria que teve, pra você ter ideia de como isso impacta vidas hoje, do tamanho que está o ecossistema, com quase 2.000 mentorados e alunos em recorrência. Uau. Em 5 países do mundo hoje. Que isso? Uma mulher tinha perdido o marido, ela estava com depressão profunda, tentou se matar. O filho dela, em uma última atitude de tentar ver algo que tirasse a mãe daquela situação, viu o perfil Fada Flor, e aí o que ele fez? Comprou para ela um curso nosso, para ver se ela distraía fazendo artesanato com artes florais e tal. Ela começou com aquilo, ele começou a incentivá-la, ela começou a fazer, gostou, distraiu a cabeça, começou as pessoas, parentes, amigos a perguntar, ela começou a vender aquilo para as pessoas mais próximas, de repente ela viu que aquilo poderia dar venda, começou a sair da depressão, colocou uma mesinha com os artesanatos dela num shopping, começou a vender, colocou um quiosquezinho no shopping, vendeu mais. Hoje ela tem uma loja no shopping, saiu da depressão e empreende junto com esse filho que comprou o curso para ela. E viveu toda essa jornada com a gente. Ela deixou de ser uma dona de casa com depressão e virou uma mulher empreendedora em crescimento. E com propósito, com sentido de vida. Trabalhando com algo que ela gosta. Então, assim, e o ecossistema ensina tudo isso, né? Para quem quer, desde simplesmente ter um hobby, que é voltado para a saúde mental, que é uma distração, uma atividade prazerosa, até para quem quer ser empresário, empreendedor e ter uma escala, vender muito com o seu negócio. Faz tudo isso a gente entrega lá. E até para quem quer comprar a sua arte com afeto, a gente tem os produtos da Fada Flor hoje, perfil Fada Flor _. Que legal. Ô Vinição, e nesse ponto de vocação, né, de desenvolvimento de pessoas, você encontrou um público, né, muito, como se diz, desvalorizado, mas que tem, como se diz, um ponto fundamental em qualquer empresa, que é o vendedor, né? Exato. Como que você encontrou nessa galera, que você começou esse trabalho de desenvolvimento? Então, a minha primeira empresa, eu fiz o caminho normalmente inverso do empreendedor normal, né? O empreendedor normal, a jornada tradicional como o Flávio Augusto, por exemplo, né, que é nosso mentor, fez. Ele empreendeu, ele era o centro e a pessoa que estava na rotina da empresa, no comando, e o momento que ele precisou se afastar da operação, que ele quis fazer esse movimento, ele teve que sair e ver como funcionava, e depois voltar e corrigir o que falhou, para ele depois sim se afastar de uma forma segura e que a empresa continuasse tocando normal, os executivos conseguissem tocar a empresa normalmente, com ele home office, full home office praticamente, né? No meu caso, eu já precisei que as empresas nascessem quase assim, porque quando eu abri a minha primeira empresa, eu ainda estava trabalhando num cargo de gestor sênior no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é um dos maiores tribunais do país, tem selo ouro CNJ de produtividade, e a gente trabalhando com pessoas lá, principalmente formando times de alta performance, pessoas de alta performance lá dentro. Eu levei essa visão, é o que eu levo hoje, né, para meu time de vendas e para o time de vendas das pessoas que a gente presta serviço também de consultoria, de mentoria, de pegar uma mentoria que eu chamo de Skin in the Game, que é uma mentoria que você pega e vai junto fazer a execução. Você coloca pessoas dentro da operação da empresa em forma staff, mas uma forma que o tempo todo tem alguém lá e durante muito tempo. Então você fechou hoje... Então você forma desde a parte de liderança, método, e aí você entrega para o cara ali... como se diz, uma máquina de vendas ali para ele colocar cada vez mais. Isso, exatamente, a ovelha Dolly, né? O que eu busco fazer junto com o empreendedor, o empresário, fazer o clone dele, ou até melhorado, para pôr dentro da empresa, para a empresa funcionar no momento que ele não está. Uau! E talvez até mais de um, se ele assim achar necessário, dependendo do tamanho. É uma coisa muito artesanal, individual, né? Feito para cada um tamanho de empresa. Mas é uma coisa que eu não delego. Eu coloco meu time junto, mas eu faço junto, porque é uma dor que eu tinha, né? Então eu levo para as pessoas, por exemplo, todo empresário hoje precisa duas coisas, né? Que é ter alguém que mantenha a cultura, os processos e o olho de águia dele, o olho de dono dele, quando ele não está.
é muito difícil formar essa pessoa no mercado tradicional, mas nós que sabemos como é lidar com os improváveis, a gente dá as voltas para chegar lá. Você procura alguém pronto ou você Não. é do cara que você quer formar pessoas? Exatamente, eu vou chegar lá. E time de venda também, que é uma outra expertise que a gente tem, porque eu precisei formar meus times de venda. E aí a gente vê, né? Muita gente pergunta assim, Vinícius, você busca vendedores no mercado? Eu não busco vendedor no mercado porque é o óbvio que todo mundo faz. E aí você vai ver, por exemplo, hoje eu estava conversando com um empresário grande, que ele falou comigo, ó, eu recrutei um cara de 150 mil de salário para fazer isso e isso. Falei, eu pago 5. E você está contente com o que você paga 150? Ele falou, não, eu pago 5 e estou contente. O cara falou, que isso? Ele entendeu? Por quê? O que está no mercado é uma concorrência em que você busca onde é o óbvio. Eu vou lá, tiro um vendedor, por exemplo, da CVC e trago para minha empresa. Eu vou lá, tiro um vendedor das Casas Bahia, eu vou lá, tiro um vendedor do Mercado Livre, eu vou lá, enfim. E muitas vezes se torna até um profissional perigoso, igual é o piloto de avião, né? Que você sabe que o piloto de avião, quanto mais experiência ele tem, mais a companhia fica preocupada em tirar esse cara e colocar um novato. Porque o cara que tem muita experiência, ele não se preocupa mais com os detalhes. Exatamente. Ele acha que no automático, ó, tudo está sob controle. Até que um dia tudo acaba, né? O avião acaba caindo, né? Porque um pequeno detalhe da operação ali, acaba o cara não olhando e esse pode ser um grande desastre. Um time de venda de alta performance que a gente forma para os nossos clientes e para nós, que é uma coisa que primeiro eu resolvi para mim. Nossas empresas começaram do zero. São empresas de múltiplos milhões de reais, mas todas elas, sem exceção, começaram do zero. São 6 hoje. Mas todos os times foi eu que montei. Junto, claro, com a minha equipe, mas assim, eu não deleguei isso. Porque era uma dor que eu tinha, precisava fazer isso rápido, porque eu estava muito dedicado ao tribunal também, então eu não tinha full time nas minhas empresas. E outra, eu trouxe uma inteligência do que eu aprendi lá para os negócios. Por exemplo, eu fiz um treinamento imersivo, presencial, com a maior autoridade do planeta Terra, que é um cara da Inglaterra, em linguagem corporal, sinais, olhar, tudo para detectar perfil de pessoa, perfil humano, perfil... por exemplo, eles usam isso para os criminosos de mais alta periculosidade do mundo, para detectar ali quando estão querendo investigar os caras e tudo mais, coletando depoimento desses caras. É o mais alto nível de conhecimento de pessoas em termos de gestão. Aí você desenvolveu isso para o lado profissional. Eu levei isso para vendas, montagem de time de vendas, montagem de time estratégico, montagem de executivos, time de vendas, diretor comercial, vendedores, tudo. Aí você me perguntou sobre improváveis, né? Se eu busco, por exemplo, a gente tem o Vende-se hoje, que é do nosso sócio Caio, do pessoal do Office, que eles têm o quê? Formam vendedores de alta performance. Alguém me perguntou, você busca lá? Não, lá é deles, o ecossistema é deles. Mas eu busco, por exemplo, nos improváveis. Eu não sou improvável e dei certo? Você não é improvável e dei certo? Eu criei meu olho para ver outros improváveis como a gente. Uau. E que um caçador de talentos. Por exemplo, hoje uma das melhores pessoas que eu tenho no meu time de vendas, ela era o quê? Serviços gerais de um hotel. Uau. Essa mulher nunca teve férias na vida dela. A primeira vez que eu dei férias para ela, nos outros trabalhos dela, ela nunca tinha tido férias. Primeiro dia que eu dei férias para ela, ela falou, como assim? Aí eu não vou vir trabalhar e vou ganhar? E ainda tem mais? O que esse dinheiro caiu na minha conta? Tem que te devolver? Ela era a serviços gerais de um hotel. Ela ficava rejuntando piso no hotel, arrumando, resolvendo coisa, limpando, fazendo de tudo. Explorada. Eu fui recrutar a filha dela para o meu time de vendas e ela ficou no carro esperando. Eu vi ela, senti ela, falei com a filha dela, chama ela. Quem é? Minha mãe, chama ela. Sentou na mesa junto, no final contratei a mãe e a filha. Fiquei com a mãe depois, a filha foi pro Cacau Show. Mas a mãe tá comigo até hoje. Isso era 2018. Essa mulher teve uma transformação de vida que eu pergunto para ela assim, e aí que eu falo para nossos amigos empresários que estão nos ouvindo também, você precisa ter no seu time pessoas com capacidade técnica, mas a quarta ponta é pessoas que têm princípio de honra.
que são aquelas pessoas que você fez uma mudança através de sua empresa, através daquilo que você proporcionou para ela dentro da sua empresa, da jornada dela ali, que ela pode até valer mais no mercado fora, mas ela não quer sair da sua empresa porque ela está conectada a você por outros valores maiores que dinheiro. Mesmo que você valorize ela muito bem. Mas ela vai estar com uma visibilidade melhor no mercado, se tiver, mas ela não quer sair da conexão que ela tem com você, ela não quer sair. Por exemplo, essa pessoa hoje, ela vai na empresa quando ela está em férias, ela vai lá visitar, ela vai lá ver as pessoas, ela vai lá sentir o ambiente dela, ver se a mesa dela está ok, matar a saudade. Você já viu isso? Coisa mais rara que tem. Ninguém quer ir na empresa quando está de férias. Por quê? Porque eu uso capacidade técnica, você treina. Perfil pessoal, através dessas ferramentas que eu uso e aplico para buscar os improváveis. Quem é que hoje, mentor de venda, ia buscar uma pessoa que rejunta piso no hotel? Fala para mim. Nunca. Nenhum. Eu busco. Tem que ter um olhar mesmo de caçador de talentos, o cara que desenvolve pessoas, né? Exatamente. Trabalhar com pessoas você é um caçador de caranguejo. Se você não meter a mão na lama, se você ficar de coisinha, se você não se aprofundar nos relacionamentos, se você não buscar entender de gente, fala assim, empreender é sobre pessoas. Tá, não é quantas, é quais. Que qualidade de pessoas? Como que você filtra isso? Como é que você está buscando isso? Tem princípio de honra? Tem muita gente que dá resultado dentro do time, mas não tem princípio de honra. Depois quer tomar seu negócio. Depois quer ser você. Depois quer ocupar a sua cadeira. Depois pega as suas ideias, aquilo que você demorou anos para criar e validar, e quer viver daquilo. Quer fazer aquilo como se fosse ela que criou. Quer ter algo que não é dela. Hoje nós estamos num mundo que o empresário tem mudado bastante a cabeça com relação ao cargo, né? Tá todo mundo preocupado agora em contratar caráter e treinar habilidade, porque a habilidade é treinável. Agora, quando você contrata habilidade e treinar caráter, é praticamente impossível. É totalmente impossível. E agora, a dor, a dificuldade das pessoas, dos empresários é como eu acho essa pessoa. Porque é bonito falar, né? Você vai buscar caráter. Tá, mas e aí? Hoje mesmo eu tava com um grande empresário. E aí, onde que tem uma mulher juntando aí pra mim? Ele falou isso comigo. Ele falou, cara, mas e aí? Onde é que eu vou achar isso? Eu não vou buscar, eu não sei como é que eu vou falar. Eu não sei linguagem corporal de criminoso. E hoje a gente vê no nosso grupo mesmo, né, de sócios do Clash Club, vários mega empresários que o cara tá com um time de vendas, o líder comercial dele, totalmente estruturado. O cara tem uma potência mundial e muitas vezes está caindo porque o time dele tá todo, como se diz, mudando de time, passando a perna, né? Não tem princípio de honra, não são defensores ferrenhos da cultura da empresa, dos processos da empresa e da ideia que o cara teve quando ele abriu a empresa. E aí, como não construir essa estrutura, essa mega estrutura sobre a areia? Porque isso é sobre a areia, de uma hora para outra tudo pode cair. Outro empresário que eu estava conversando essa semana fez tudo por uma pessoa, treinou, ela pegou do zero, fez tudo por ela subiu todos os degraus dentro da organização, dentro da empresa. Quando chegou num certo ponto, abandonou e querendo abrir uma concorrente porque ela achou que ela já estava pronta, ela era melhor que aquela pessoa. Uma coisa é ter preparo, ter uma outra visão, é inovar de alguma forma, como é o caso do Flávio Augusto. Ele inovou dentro de um ramo que são cursos de inglês. Ele colocou um curso voltado para profissionais, porque o cara não ia ficar a vida inteira estudando inglês se ele queria aplicar na profissão dele. Sim, o cara não quer virar um professor, ele quer falar. Pô. Ele inovou, fez a parada, teve princípio de honra, gratidão, saiu, olho no olho, foi embora, aprender. Hoje é a potência. O ex-patrão hoje anda junto, tem negócios. Exatamente, né? Estão conectados por outra coisa, né? Isso é um dos pontos principais aí. E aí, assim, o que acontece? Essa pessoa ali que eu estava contando, o empresário sofreu muito com isso. Ela foi embora e jogar um jogo contra ele. Mas eu pergunto, ele usou, eu perguntei, o que você usou para recrutar? Ele falou, não, eu fiz tudo certo. Fala para mim, eu usei se ela tinha fome de crescer, se ela tinha ambição, eu usei se ela era uma pessoa inteligente, se ela fiz o teste do DISC com ela. Se ela estava pronta para empreender, não. Se ela estava disposta a aprender e era inteligente.
e mais uma bobeirinha dessa. Quando eu passei aperto e precisei atrasar o salário dela, ela não reclamou. Exato. E aí, eu perguntei pra ela assim, tá, você fez alguma coisa com ela, você teve algum histórico dela, alguma coisa com ela, e deu liberdade a ela antes de você colocar ela no degrau de cima da sua empresa, a ponto dela poder te dar uma rasteira grande. Você deu liberdade a ela e você deu chances a ela de te trair quando ela estava pequena? Não sabia disso não. Você notou se ela tinha os princípios de honra, se ela ficava feliz de te ver prosperar? Você contava para ela coisas dos seus resultados, coisas daquilo que você está construindo, do carro que você está comprando, do dinheiro que está entrando na sua conta? Você via se ela estava ficando feliz ou triste? Se ela estava querendo ocupar o seu lugar ou vendo que ela estava fazendo você e ela prosperar junto? Não sentia isso não. Errou, Uau. amiguinho. Então Errou. Na verdade, cara, isso é magnífico, porque é uma estratégia que, vou falar, 99% dos empresários nunca valida. Não. Tipo, vou, subir uma pessoa de cargo. Cara, será que a pessoa, ela fica feliz com o seu crescimento ou ela tá preocupando com o crescimento dela? Só. Né? Só. Porque Porque uma coisa não pode desconectar da outra. Muitas vezes as pessoas acham que assim, fulano de tal passou dificuldade comigo. Ele é fiel. Fiel. Mas nunca Leal. viu esse cara, como se diz, num grande cargo, ganhando muito dinheiro, que foi o que aconteceu comigo. E isso conecta muito, porque minha maior decepção no meu negócio foi quando eu vi uma pessoa que eu tirei do zero, o cara cresceu muito, o cara começou a crescer o olho no negócio. Mas tava junto com você quando você tava fudido. Mas tava junto comigo quando eu tava fudido. Só que um dia ele falou assim, peraí, eu posso ser igual ao Felipe. Por mais que eu mostrava pra ele que tinha vários riscos que ele tinha que assumir, várias coisas que ele tinha que fazer, ele não olhou o risco. Ele simplesmente olhou e falou assim, eu posso ser eu quero igual ser Felipe. esse cara. Eu quero ser esse cara. E Felipe não quer que eu seja igual a ele. E aí, de uma hora pra outra, esse cara deu a facada nas costas, sumiu. E aí foi uma decepção pra mim, porque eu falei, caraca, a pessoa era meu braço direito. Passou a dificuldade comigo. Eu acho que todo mundo tem essa visão errada. Isso é um ponto que eu quero deixar bem, como se diz, registrado aqui, que, cara, você falou algo que eu não tinha parado ainda para visualizar. O negócio não é quando a pessoa tá com você num momento ruim, que você tá atrasando o salário dela. O negócio é quando ela tá te vendo crescer, que você vai chegar de Porsche na empresa e a pessoa vai olhar e vai estar feliz com você. Mesmo que você valorize ela. Fazer um contraponto, a gente começou o nosso podcast falando de relacionamento. Eu vou pegar isso aí e vamos fazer um contraponto em relacionamento. Legal, né? Bonita história, casou com a Miss, não sei o quê, empreendeu junto, tal, que maravilha. A gente casou em Jurerê Internacional, a gente passou a lua de mel na Disneylândia. Maravilha, né? Bonito, né? Show. Eu falava pra ela nessa fase, você vê o que é profetizar e o que é entendimento da vida. Eu falava com ela nessa fase, ela falava assim, nossa, que lindo, nosso amor, nossa história, perfeito, não sei o que. Eu falava assim, não, a nossa história está legal, mas ela vai ficar muito mais sólida, muito mais bonita na hora que vier a pancada. Alguma pancada da vida. Por quê? Não que eu peça isso, mas a gente sabe que vai vir. A gente sabe que a vida não é só Disneylândia e Jurerê Internacional, né? Aí eu falava com ela, na hora que a gente passar algumas dificuldades juntos, você vai ver o que é amor de verdade, o que é uma relação ser construída de verdade. Aí você falou se a pessoa é leal, é a que passa dificuldade ou a que aguenta te ver prosperar e fazer coisa, e ter coisa e viver uma vida maravilhosa, próspera, de verdade, familiar e financeira. Não é uma coisa ou outra. Não é a pessoa que te apoiou fudido ou a pessoa que tá junto na hora que aguenta te ver prosperar. A pessoa que passou os dois momentos com você. Sim. Essa é a pessoa. Isso. Aí a minha esposa foi validada na bonança e depois, quando veio pandemia, algumas de nossas empresas têm conexão no ramo de decoração. Perdão, desculpa. De casamento, evento. Nossa. Todo mundo parou de casar. Então nós fomos os últimos. Inclusive eu tinha acabado de abrir uma baita loja lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tinha 15 dias que eu inaugurei, eu fui na loja fechar por causa da pandemia, a loja estava lotada de gente, eu tive que tirar os clientes de dentro da loja para fechar as portas. Por
causa da pandemia. Nesse momento ali, que a gente vinha voando, 4 das nossas empresas, que são nesse ramo, ficaram total stand-by. Total. A minha esposa viveu isso comigo. A minha esposa engravidou na pandemia. Depois que tudo isso passou, nosso filho nasceu, que a gente teve que ter uma coisa muito igual de novo, de visão e acreditar na visão e conhecer seu negócio, fazer o que precisa ser feito, sentir a dor e aguentar o processo. Depois que passou tudo isso, lá na frente, aí a gente de novo falou sobre o tema de o que é de verdade uma relação de honra, uma relação de lealdade, uma relação de, enfim, baseada nesse tipo de valor, amor verdadeiro, casal, falando de casal, não só de venda, empreender, funcionário, parceiros comerciais. E aí ela falou, bem que você me avisou. Não é sobre a fase ruim, não é sobre a fase boa, é quem passa os processos todos com você, seja bom, seja ruim. Quem te dá a mão quando você está lascado ou fica junto, mesmo que em silêncio, e a pessoa que também aguenta te ver dizer que você está próspero, dizer que você está fazendo muito dinheiro, dizendo que aquele sonho que você plantou no vídeo que você gravou, quando você não era ninguém e você era doido, que aquelas ideias ali estão te fazendo prosperar. Sim. Hoje, te deixando comprar o carro dos seus sonhos, te deixando comprar, construir a casa do seu sonho, como você está construindo, entendeu? Essa pessoa que aguenta todos esses 2 momentos com você é a pessoa que você tem que levar para a vida. Sim. Por isso, muitos empresários hoje, riquíssimos, $600 mil por mês, por exemplo, de receita líquida, aplicada em conta física, ou seja, lucro líquido transferido para física, depressão. Por quê? Porque não soube valorizar o que foi, o que passou, essas 2 coisas que suportou esses 2 momentos. Porque às vezes estar com você na hora boa é suportar também. Porque a pessoa Sim. quer viver aquilo também. E às vezes ela não está vivendo. Sim. Mulher sua vai viver junto, mas um funcionário seu às vezes não vai viver total. Ele Sim. vai ganhar uma parcela, ele vai ganhar a valorização que você der para ele. Mas ele não vai poder viver sua vida. Ele tem que saber disso. E a pessoa que aguenta e suporta isso, queira ou não, parece estranho falar suportar, mas você vê um irmão seu prosperar, você tem que quebrar muito ego, cara, pra você aguentar. E quando você tá perto, que você passou as ruins, você vê o cara prosperar, às vezes, se o ego tá na frente, é muito difícil. As pessoas te querem ver bem, né? Mas nunca melhor do que elas. Nunca melhor do que elas. E isso é uma verdade muito forte, porque você quer ver se a pessoa, na verdade, está feliz com o seu momento bom, você vira para ela e conta, né? Cara, acabei de fechar um negócio multimilionário. Você olha pra cara, na hora da pessoa, a pessoa já muda assim, ou já muda de assunto. Uma cultura que eu gosto de manter na minha empresa, cara, que eu valorizo muito, é formação do profissional para grandes cargos. Exemplo, eu tenho hoje 2 gerentes, uma do meu comercial externo, uma do meu comercial interno. A minha gerente do meu comercial online, ela foi minha primeira funcionária. Sério? Foi minha primeira funcionária. Sensacional, raridade. E eu lembro até hoje da história dela. Ela falou, Felipe, eu preciso desse emprego. Hoje eu sou vendedor de semijoias, a empresa sensacional. Não está me pagando. E aí eu vendi para ela, você imagina um cara, eu vendi para ela, olha, eu vou fazer uma construção do marketing digital em cima desse produto aqui, de cooperativa para caminhão, e nossa, nós vamos ser a maior, cara, eu lembro como se fosse ontem. E eu falei, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, eu tive que vender para a pessoa um sonho. Para ela sonhar junto contigo. E a minha gerente também do externo foi a mesma coisa. Acho que ela foi a minha 5ª funcionária. Então, isso é algo que eu crio dentro da empresa, que qualquer um de vocês aqui pode chegar num grande cargo. Exato. Basta você construir algo que é sólido e outra, fazer o que você não é pago para fazer. Que eu sempre falo, das 8 às 6, você está fazendo o que você é pago para fazer. Isso. Agora, depois das 6, é onde você está construindo o seu futuro. Isso. Então, todas as gerentes, elas foram pessoas que estavam fazendo o comercial e estavam fazendo coisa do administrativo. Estavam fazendo coisa do back-office. E que dia que eu pedi? Nenhum dia. Nunca. Mas aí você vai testando. É isso. Você vai vendo qual é o desafio que a pessoa quer ter com você. E isso é totalmente, assim,
Se você quer construir um time forte de vendas, eu acho que o ponto principal é você se preocupar em formar, né? Que eu acho que é o resumo do que você falou. Você forma do absoluto zero. Primeiro você já mostra a pessoa que ela tem uma vocação que muitas vezes ninguém falou com ela isso. E formar é pegar e fazer. Tem muita gente que quer formar um time de vendas. Você pega e vende? Você tem alguém que pega e vende e mostra? Ou você dá um curso, põe ele sentado na cadeira e ensina a venda? Não, põe um curso, eu compro lá e põe a pessoa para estudar. Venda não é isso. Venda é campo de batalha. Isso é treinamento de venda. Mas venda mesmo, ou seja, você ter resultado em venda, isso aí para o campo de batalha. É você saber pegar vem cá que eu vou fazer. Por exemplo, eu entro numa das empresas nossas, é artigo para mulher. Mas eu entro e vendo, cara. Eu entro e vendo. Eu ensino a vender. Porque eu tenho que saber o processo. A gente não pode ser refém de ninguém. A gente tem que saber. Então, você vai liderar, você quer que a pessoa entregue algo mais, você tem que entregar algo mais. Você tem que ficar algumas vezes junto e mostrar que você puxa a fila de quem vira horas ali para fazer algo a mais. Porque senão essa pessoa não vai comprar, né? Muita gente fala, e aí? Eu queria que o meu funcionário fizesse isso. Você faz junto? Você dá o exemplo? Como é que você lidera? Não, eu falo que é o que eu quero, eu pago. Mas aí a pessoa vai te entregar o básico. E às vezes até entregaria algo mais, mas você não despertou isso nela. Você estava falando de vender o sonho voltando lá na história minha lá, do casamento, chegou o dia que eu tive que vender esse sonho para ela, né? Chegou um dia que a gente já namorava e tal. Eu cheguei, a gente tava meio que ficando ainda. Eu não cheguei pedindo, eu fiz tudo bonitinho, né? Noivado, casamento, tal, mas assim, o namoro, ninguém pediu ninguém namoro. A gente foi se aproximando de tal forma, aí vinha pra sair na sexta, ficava pra sábado, depois passou a ficar de sábado pra domingo, e foi assim. A gente, quando viu, já tava namorando, não teve ninguém que pediu. Teve um dia que eu vendi o sonho pra ela, teve um dia que eu chamei ela pra ir num sushi jantar, e a gente teve essa conversa sobre qual é o futuro, o que está rolando aqui. E eu vendi esse sonho para ela. Eu não falei que ela ia ser mãe do meu filho, mas eu vendi, olha, eu sou um cara empreendedor, eu tenho uma visão que a gente pode fazer coisas juntos, prosperar juntos, ter algo maior do que simplesmente um relacionamento comum de carne, de simplesmente ter atração pelo outro, que já bateu muito bem essa parte, mas agora eu acredito que a gente pode construir algo maior. E fui falando, a minha visão é isso, é viajar, é ter isso, é fazer aquilo, é plantar e cultivar, porque muitos falam plantar para colher. Tá, mas no meio tem alguma coisa, né? Aí a pessoa esquece de cultivar todo dia, de fazer o que tem que ser feito todo dia, né? As parábolas, não digo da Bíblia, mas as parábolas são sempre plantar, colher, tá, mas e no meio não tem nada? Você joga a semente lá na terra fértil, aí depois você vai colher? Tem muita coisa no processo. Tem todo um processo. Né? E aí eu plantei essa ideia nela e assim, hoje, por exemplo, a gente tem um nível de sintonia em que os projetos são todos nossos. E as ideias são todas as nossas. E os processos são todos nossos. Não tem nada que eu faço ou que ela faz que é uma coisa da Francine ou do Vinícius, uma ideia minha ou dela. Tudo é filtrado junto, tudo é feito junto. As coisas que tem mais iniciativa da parte dela, por exemplo, coisa de moda, coisa que a gente tem empresas nessa área. Muitas vezes eu que tomo a frente em alguma coisa. Exemplo, um vestido lá de Nova York que eu comprei e quando eu trouxe para colocar na loja, ela falou assim, eu mostrei para ela todo feliz, falei, amor, olha aqui, esse aqui e tal. Ela falou assim, pegou o vestido, olhou, caríssimo, vestido da marca que veste as celebridades do Oscar, desfile do Oscar em Hollywood. E quando eu abri o vestido assim que eu mostrei pra ela, ela falou assim, eu não tenho, fez aquela cara terrível e falou assim, eu não tenho coragem de mostrar isso pra uma cliente. Guarda isso. E aí, naquele negócio de processo e visão, o que eu fiz? Falei, tá bom, amor. Deixei em cima do guarda-roupa numas caixas. Em casa. Não levei pra loja. Um belo dia, eu falei assim, vamos pra loja sábado? A gente tava descansando. Falei, vamos pra loja sábado, ver como é que tá lá? Vamos. Deixa eu só ver aqui que... Peguei a caixinha com o vestido. Um desse levei. Adivinha? Bombou de demanda em cima dele. Bombou. As formandas queriam tudo aquilo. E você vê, era uma coisa que naturalmente a visão dela é que ia falar mais alto. Mas a gente tá num nível de sintonia tão grande
que eu confiei que se eu mostrasse para ela o resultado em cima daquilo, e ela também depois deixou eu levar e colocar em exposição, mostrar para os clientes, que é uma coisa que instintivamente ela não faria, mesmo com o know-how que ela tem, ver que funcionou. Por quê? Porque a gente tem sintonia. Quando você está empreendendo junto, quando você está empreendendo uma família junto, uma empresa junto, você tem que construir uma relação de sintonia muito grande com sua esposa ou com seu cônjuge, no caso, se for uma mulher que está nos ouvindo. Isso vai te poupar muita coisa. Tem uma regra que o Flávio ensinou a gente também, que a gente usa muito lá em casa, nunca dormir com um problema. Eu vivia sem resolver um problema e dormir em paz, o casal. Eu vim de uma família, depois se você quiser falar alguma coisa sobre a sua, eu gostaria também de ouvir. De muitas brigas e discussões em casa. Eu sempre era criança que tá ali brincando, de repente estourava uma discussão de pai e mãe em casa. Sempre. O meu filho tem 3 anos, ele nunca viu uma discussão dentro de casa. Não é porque eu discuto escondido, não. É porque eu aprendi como não fazer. Mas isso vem do quê? A mentalidade de construir uma família diferente daquilo que eu vivi, que é, a gente vê, a gente falava sobre isso outro dia, né? Modelo de single entity, né? Sim. Que é o quê? Algo maior do que as individualidades, né? A gente está num propósito, a gente está construindo algo muito maior do que simplesmente a vida da Francine, do Vinícius, do Vicente ou das empresas que eles controlam, né? Que eles estão construindo. Sim. O que é algo maior do que isso? E aí, a gente pega essa visão de single entity, que é, as minhas coisas precisam estar baseadas no sucesso do todo. E aí nada fica manco, nada fica isolado, nada é só do Vicente. Se nada tudo é der só... certo, todos ganham, né? Todos ganham e muito mais, né? Então essa é a visão que a gente tem em família, nos negócios, e que dá muito resultado para nós e evita o que muitos empresários têm hoje em dia, que é prosperidade numa área só. Eu tenho dinheiro, beleza, como é que tá a família? Fudido. Como é que tá, não sei... Nenhum sucesso no CNPJ deve justificar um fracasso no CPF de uma família, por exemplo. Nenhum sucesso, nenhum CNPJ deve ser justificado através do fracasso de uma família. Isso é verdade. Às vezes o contrário é melhor. Então, às vezes o cara tem muito dinheiro, passou a vida inteira imerso ali construindo alguma coisa, quando chega numa certa fase, ele não tem saúde, as relações dele foram para o espaço, as pessoas que realmente ele deveria amar e ter relacionamento ficaram pelo caminho. Ele está num círculo de amizades em que ele só faz cena para pessoas que às vezes não tem propósito nenhum conectado com ele e busca valores que são do mundo e não estão conectados com a single entity, ou seja, a família, tudo aquilo que preenche a vida dele, entendeu? Sim. Deveria preencher, pelo menos, né? Sim. Direcionamento de Deus. Aí, às vezes a pessoa ganhou, como se diz, todo o dinheiro do mundo. Aí chega a morte na frente dela e ela fala assim, não, eu quero comprar mais tempo. Isso. O tempo, é uma frase muito massa que o Kaiser usa, é o seguinte, Deus todo dia vai lá e deposita as mesmas 24 horas que deposita na sua conta, deposita na minha. Você pode ter 10 vezes mais dinheiro do que eu, mas a única coisa que você nunca vai conseguir é ter mais tempo. Então não tem como mais, né? Você comprar tempo. Por isso que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. Total, muito. Sabe como é que eu busquei, por que eu busquei intimidade com Deus? Eu era um cara imerso em estudo. Então eu fiz 3 faculdades, fiz 6 MBAs, diversas áreas, administração estratégica, gestão de pessoas, gestão ambiental, mestrado em direito público, enfim. Fui nota recorde no Enem na minha época de moleque. Então assim, eu era esse cara acadêmico. Chegou uma hora que eu conhecia do direito, conhecia da gestão, conhecia da computação, eu olhei e falei assim, cara, se eu chegar lá em cima e a provinha for sobre a palavra, se eu chegar lá em cima e não for nada sobre isso, eu sei de cor a Constituição Federal, mas eu não sei o que Deus quer me dizer na palavra. Eu sei alguma coisa, mas não sei muito não. Se vier a provinha lá na hora, for meia dúzia de questões, acho que eu não passo não. Eu falei, eu não quero morrer assim não, cara. Eu quero buscar conhecer a palavra, quero buscar entendimento de Deus, eu quero buscar intimidade com Ele, porque quando eu chegar lá, eu quero que Ele me dê um abraço e fale assim, que bom que você chegou, cara. Tava te esperando aqui. Como eu te esperei aqui. E isso é incrível, né, galera? A gente estava, esses dias atrás, compartilhando lá no hotel, no evento,
né, da Wiser, falando sobre o poder de ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu, como um cara totalmente improvável, né, como eu te falei, comecei a empreender no marketing digital num segmento onde que não existia, né, que é um segmento de proteção, um segmento de seguros. Em 2016 não existia nada, e por uma visão que eu tive, algo que Deus me deu e falou assim, vai nesse caminho. Eu comecei o processo, né, ali de provar, né, sobre aquilo que Deus estava me mostrando, se aquele meu sócio era a pessoa mesmo que ele tinha. E o mais interessante, depois de todo esse processo, que eu consegui construir a máquina e ter os primeiros resultados, foi onde que eu encontrei uma grande barreira, né? Que era a questão da vistoria que eu contei. Sim. Que isso é muito interessante. Conta então, aí assim, pro pessoal. Eu tinha tudo na minha mão, cara. Eu já tinha conseguido construir uma máquina que eu fazia um vendedor ter um resultado 3 vezes maior. E falei, velho, agora ninguém me segura. Até que chegou um momento onde eu comecei, em um dos processos, a quebrar, porque o cara ia fazer vistoria e ele não concluía e me gerava um custo por placa de R$150. Então você vê que um caminhão, que é um cavalo e uma carreta, né, que é um conjunto, me gerava R$300 de prejuízo. E aí eu cheguei diante daquilo e falei, meu Deus, vou quebrar com isso. Por mais que eu faturo muito desse lado, tá me dando uma despesa que eu não consigo suportar, a operação não se paga. E aí eu lembro que nesse momento, quando eu parei, eu falei, Deus, não é possível que você me deu tudo isso e eu vou quebrar agora. E aí foi onde eu falei, eu preciso de uma solução para esse problema. E aí fui fazer um anúncio no LX, fui fazer, né, um anúncio de alguma coisa lá em casa que eu não lembro o que era. Quando eu fui tirar foto, quando eu fui anexar, eu não consegui. E aí eu fui tirar a foto e aí ele me pediu geolocalização. Aí Deus só virou para mim e falou assim, é isso que você precisa. Levei todo esse projeto para a mão do meu sócio, que já tinha acreditado em mim uma vez. Falei, cara, e se eu desenvolver um aplicativo onde que o próprio cara vai fazer a vistoria, ele mesmo, né? A gente vai dar o passo a passo, a foto da frente, da lateral direita, esquerda. Depois eu vou te dar a geolocalização e a gente não vai ter esse custo sensacional de R$300. Fantástico. E aí, só que como tudo na deu vida essa não ideia? é flores, Quem te deu essa ideia? Deus. Obrigado. Só que aí existe um grande ponto. Existe uma barreira, existe fé, existe uma dificuldade que às vezes vai aparecer e você pode simplesmente tomar a decisão e desistir de tudo. Você falar assim, pô, né, igual o seu caso, vou mudar de estado, como que eu vou chegar nessa mulher? Você ficava, como se diz, o tempo inteiro pensando como, que não foi o seu caso, e eu levei isso. E a primeira barreira foi, cara, isso aqui pode quebrar a nossa operação. Isso é descansar no Senhor. Não é ficar à toa dormindo. Descansar não é isso. É convicção, né? É convicção. Eu faço a minha parte e a parte que não depende de mim, eu descanso. Ou seja, é dele. Né? Isso é descansar no Senhor. Muita gente acha que descansar é esperar só dele. Né? Noé Felipe, era louco para todo mundo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta conectada nisso aí que você está falando. Qual é o percentual que você joga de você não ser uma pessoa que fica lamuriando, que fica vendo o problema, mas já vê a solução, para você ter conseguido ver esse direcionamento que você teve nesse momento difícil ali da sua vida e justamente nesse momento ter sido o que virou seu jogo ser milionário? Cara, eu vejo o seguinte, quando você... muitas pessoas me fazem essa mesma pergunta. Quando você vai no fundo do poço, pô, eu fui levar minha esposa para morar de favor na casa de um amigo, porque eu não aguentava pagar R$1.000 de aluguel. Isso foi o fundo do poço para mim a nível de humilhação do meu ego. Cara, se você hoje tem uma casa que você conseguir pagar R$1.000 de aluguel e fazer sua compra, você não já está no lucro? Você estava no negativo. Então eu comecei a ser moldado novamente. Qualquer coisa que eu desse um passo, né, que pequeno que ele seja, desse certo, eu estava no lucro. Então, nesse momento que eu fui no fundo do poço, eu peguei uma força, uma energia tão grande que eu falei assim, cara, eu só quero ouvir a Deus e quero pagar minha conta. Ele me ouviu. Eu não estava mais preocupado. Ele me ouviu. Eu não estava mais preocupado, como se diz, em ser um multimilionário, um sonho. Não, cara. Por quê? Eu tinha ido pro fundo do poço. Você viveu o degrau. E aí, o que foi mais massa nisso? Que eu comecei a cada vez estar mais sensível. Então, todo tempo eu falava, pô, o que eu devo fazer nesse momento? E aí, pra você ver, olha que choque
que deu nessa questão do aplicativo? Uhum. O sócio do meu sócio virou para ele e falou assim, eu não aceito essa operação aqui. Isso aqui vai quebrar a operação. Ele falou assim, você quer fazer? Você abre um CNPJ, banca tudo sozinho e se o nome que for pro ralo vai ser o seu, não é o meu. E esse cara virou para mim e falou assim, cara, eu senti que eu tenho que fazer. Loucura! Loucura! E aí sabe o que aconteceu? Lançamos. A gente lançou em janeiro de 2018. De um mês para o outro, nosso resultado aumentou em 300%. 6 meses depois, a Use da Caixa Seguradora vem e lança uma operação igual a nossa, revolucionando o mercado, uma operação que foi investida 500 milhões. E aí, ou seja, um dia... O Noel era louco, né? Não dá pra ver não, mas é piada aqui. O Noel era louco, né? Até que um dia choveu. Até que um dia choveu. Então essa foi a minha história. E isso revolucionou o mercado. Por quê? Simplesmente eu ouvi a voz de Deus lá atrás, o que era pra mim fazer, como que era pra fazer. Isso tem um poder muito grande, que se as pessoas de fato entender, cara... E tem que... você pode estar no pior momento, isso aconteceu no meu pior momento também, você pode estar no pior momento. Se você está íntimo de Deus, você está a uma coisa, a uma ideia, a uma direção, a uma pessoa de você virar totalmente o jogo de sua vida. Totalmente. E eu não sou religioso não, tá? Eu falo Deus o tempo todo, para nossa audiência saber. Eu não sou um cara de religião, sou um cara de intimidade com Deus. É isso aí. É isso. Esse é meu ponto. Cara, fantástico isso aí. Sua história é maravilhosa. Você foi um cara que viu, tava de olho arregalado para ele o tempo todo, né? Você tava... Quando ele te ouviu na dificuldade, ao invés de prosperar e ir pro mundo, você ficou mais ligado ainda nele. Você ficou mais atento. Você falou, se ele me ouviu lá, agora é que ele vai falar comigo mesmo. Normalmente a pessoa pega a bênção e vai embora, né? E aí não, você se manteve conectado. Isso é fantástico, meu sonho era ter algo que eu pudesse de fato mudar a vida das pessoas. Principalmente os meus amigos, as pessoas que estavam ao meu redor. Então hoje quando eu tenho mais de 10 famílias que eu consegui levar para o sul, fora outras famílias, né, de forma indireta, que eu vejo as pessoas mudando de vida, eu falo, cara, esse é meu sonho. É isso. É mudar a vida das pessoas, é entregar para as pessoas um talento que nem ela sabia que existia. Nem sabia que... É isso aí, cara. Essa pessoa, por exemplo, que eu citei, ela tá lá abaixada, fazendo rejunte em piso de um hotel. Mas hoje ela tá lá, cara. Ela é uma das cabeças do negócio. Ela é uma pessoa valorizada. Ela tem uma autoestima totalmente diferente. Inclusive, impactou na vida dela, porque ela tinha um relacionamento abusivo. Ela apanhava, tudo mais, era abusada do marido. Ela tomou força com a autoestima que ela ganhou na empresa, com a mudança de vida dela, ela teve força para largar esse cara. Ela hoje, a imagem dela, o antes e depois dela, visualmente falando, é outra pessoa. Então, isso me alegra muito mais de qualquer carro que eu possa comprar. O fato de mudar a vida das pessoas, hoje, de ver uma pessoa que estava tentando se matar, ser mentorada e mudar de vida, hoje ser empreendedora, junto com o filho dela, empreendimento em família, os dois estavam vivendo um luto, juntos. O cara estava perdido. O que eu vou fazer para minha mãe? Veio pro nosso negócio. E isso mudou a vida deles para sempre, cara. É uma coisa que não tem preço. E aí, quando você começa a comprar coisas, fazer coisas, ter coisas em termos de bens materiais, vai chegar um momento que isso não te preenche mais. Se você tiver o iPhone 15 ou 20 ou 50, não vai mudar muito naquilo que você sente. Vai mudar na hora um minutinho ali, mas depois aquilo... Tá aqui, ó, bobeira, tá na mão, vamos usar. Mas essa outra coisa, ela não passa. Por isso que você vê muitos caras empreendendo com propósito e os caras, eles não param. O cara já vendeu a empresa, o cara já tá rico, por que ele continua? Porque ele tá aqui, ele quer chegar lá em cima e receber aquele abraço que eu falei. Pô, que bom que você tá aqui. Que bom que você... A gente fala do princípio de honra, que a gente quer que os nossos funcionários tenham com a gente. O cara que nos dá esse emprego aqui, que é a vida, que dá essa oportunidade, igual você falou, ele deposita 24 horas todo dia. O que ele quer? Que a gente entregue mais. E o que é a nossa entrega a mais que a gente pode fazer aqui? É na vida de outras pessoas. É levar algo que, como você falou, a pessoa nunca imaginou que existia. Ela nunca imaginou que ela poderia ter performance em venda e mudar a vida dela, da família dela.
Ela nunca imaginou que ela podia fazer parte, ser valorizada. O pessoal da Wiser, por exemplo, é um pessoal que é a cultura que eu tento praticar nas minhas empresas. Sim, eles fora de lá, teoricamente, valeriam mais, até talvez financeiramente, que o que eles ganham lá. Mas eles querem estar na Wiser. Eles querem estar lá, eles vibram por estar lá, eles querem fazer parte daquilo ali. E isso é que faz toda a diferença, né? Quando a gente fala, hoje a gente, por exemplo, visitou a sede do Mercado Livre, Mercado Pago, e eles falaram lá, é sobre pessoas. Mas se você vê o discurso, em algum momento eles falaram, mas a gente estava com pessoas, mas a gente quase quebrou. Há alguns anos atrás. Por quê? Pessoas erradas. Ou lidando com as pessoas de forma errada. E aí conecta lá no início que a gente falou. Pra você lidar com as pessoas de forma assertiva, o que você tem que ter? O recrutamento da forma certa. Você tem que ter alguém com alguns princípios, primeiro, para depois você treinar a pessoa. Ah, se o cara vende muito, mas é mau caráter, você vai lidar com aquilo de algum jeito. Ele pode contaminar seu time se ele tiver relacionamento direto com eles o tempo todo. Eu já vi muitos casos assim. Agora, se você põe ele numa mesinha e ele fica só vendendo lá, no online, por exemplo, tudo bem. Você gere da forma que você achar melhor. Mas o ideal é buscar o perfil que você vai vender, como a gente fez, como você falou, que você vendeu para essas duas pessoas que estão com você até hoje, foram as primeiras. É o que eu fiz com a minha esposa, é o que eu fiz com essas minhas funcionárias que eu citei. Uma era balconista de farmácia. Farmácia é outro tipo de venda, né? A pessoa já chega precisando de medicamento, normalmente. Você vende um complemento, né? Você faz aquele batata por mais R$2. Batata por mais R$2. Exatamente. Mas normalmente ela já chega precisando de algo, né? E essa pessoa hoje também é um dos meus líderes de unidade de negócio. Entendeu? Eu tenho pessoas totalmente improváveis, se eu te falar. Tem gente que era de costura, tem gente que era de estagiário de fórum. Olha isso. Então assim, fala assim, ó, quem que você trouxe de venda mesmo? Ninguém. Eu não tenho ninguém performando nos meus times de venda que eu trouxe e já era vendedor. Não tem ninguém. Todos você desenvolveu, não, né? que seja uma regra, eu não tô falando para todo mundo fazer isso não, mas assim, eu tô dizendo que não é o único caminho. E às vezes não é o melhor caminho. O melhor caminho é você achar o perfil certo, saber achar o perfil certo. É isso que a gente faz hoje para nós e para quem é nosso cliente, para quem quer esse tipo de serviço, de formar líderes dentro do seu negócio, que seja um clone seu ou melhor do que você, ou time comercial forte, que valorize cultura. Por exemplo, uma dessas nossas, teve uma pessoa que estava desviando um pouco do que a gente tem como cultura. E eu chamo cultura desde aquilo que... Sabe quando você estava lá nesse vídeo que você estava gravando, quando você idealizou o empreendimento? Sim. Cultura para mim é desde ali. É desde o dia que o cara que criou o negócio estava lá deitado, ele num lugar simples lá e imaginou o negócio existir. A cultura começou ali. Então, alguém que defenda isso, eu vou te contar o que aconteceu lá. Essa pessoa, uma das pessoas que eu criei para ser a minha mente dentro do negócio, que eu clonei, alguém começou a mudar, desviar da cultura da empresa. O que aconteceu? Ela encostou na pessoa e falou assim, isso me orgulha muito, que isso mostra que ter um time forte, ter algo forte construído é muito legal, ela falou assim, você está aqui, você trabalha aqui, mas você não está conectada com os valores que a gente tem. Você já percebe, olha em volta, essa empresa foi criada para ser uma coisa diferente do que você acha. Ela foi criada para isso foi colocando. Quando ele idealizou a empresa, era para isso, isso. As pessoas que ele quer aqui dentro são assim, assado. Você não está sendo assim. Então você está aqui tomando o seu tempo, da sua carreira e da empresa. Vai embora, cara. Vai embora. Se você quer ser assim, fazer assim, vai fazer em outro lugar, vai ser em algum lugar que tem relação com isso, vai empreender você, a sua empresa. E a outra pessoa se constrangeu de tal forma que ela pediu para ir embora. Então você ter defensor bem informado da sua cultura e do que você quer, da sua visão de negócio e tudo mais, isso é um custo a menos com desligamento, por exemplo. Se eu tivesse que mandar essa pessoa embora, era um custo totalmente diferente do que eu ter defensor da minha marca, da minha empresa, da minha cultura e agir dessa forma. Ela pediu para ir embora. Ela se constrangeu de tal forma que ela sentiu assim, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Entendeu? Isso é muito legal, isso me orgulha muito. Transformar a vida das pessoas, ver que elas estão entrando, elas estão acreditando no sonho que a gente está vendendo, né?
A gente Cara, tá e hoje o mais interessante, né? Que você tá ajudando a galera do Clash a criar essa máquina, né? Criar esse time forte, esse time totalmente alinhado com a cultura da empresa. Isso é muito interessante. Ô Vinição, fala com o pessoal como que eles te encontram, né, sobre a sua rede social, para poder conhecer mais sobre o Vinícius, conhecer mais sobre esse trabalho. Então, o meu Instagram, eu sou mais ou menos low profile, eu ainda não tô muito... eu tô migrando um pouco, mas o meu Instagram é Vinícius Pacheco P mudo. Vinícius Pachecop. Como se fosse Robocop, um Pzinho mudo ali. Vinícius Pachecop. Aí me segue lá, manda mensagem lá, vamos trocar ideia, vamos contribuir, vamos, enfim, o que precisar de mim. E quem precisar formar, time de vendas, quem precisar, time estratégico, para mim é uma coisa que eu amo fazer, eu amo servir, eu gosto de estar junto nesses projetos que eu tô servindo, porque foi uma dor muito grande minha durante um período, e eu precisei, como eu falei no início do podcast, eu precisei que isso acontecesse muito rápido, porque eu estava ainda, quando eu fui empreender a primeira vez, eu estava ainda no poder judiciário, então eu precisava que tivesse alguém lá, então eu ganhei essa expertise no campo de batalha e sofrendo as dores disso, né? Então hoje é uma satisfação, uma alegria quando eu posso ajudar alguém que está empreendendo e precisa disso, formar líderes dentro da organização para que ela possa, por exemplo, sair e ter certeza e tranquilidade que está tudo funcionando do mesmo jeito, e também times comerciais de alta performance, muitas vezes com alguns desses improváveis, como eu citei. Um cara falou, eu pago 150, eu falei, eu pago 5, por enquanto. Porque a gente gosta de ver esse pessoal prosperar também. Sim. Mas é isso, cara. Quem precisar, quem quiser conectar, trocar ideia, eu estou sempre à disposição, prazer. Eu quero te agradecer por essa participação. E se você gostou de mais esse segundo episódio, dessa grande indicação de como formar um grande time, né? Eu quero que você deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e não esquece de se inscrever no canal. Valeu? Obrigado. E aí? Vontade de dar uma mijada. O que você achou? Top demais, você tá doido, velho.